É possível falar de um sentimento que a gente acha que sabe o que é, e ao mesmo tempo a gente tem certeza de que não sabe quase nada sobre ele? O amor puro. Pois é. E é exatamente isso o que eu vou tentar fazer hoje com a ajuda da doutrina espírita e com vocês. Em toda situação de contrariedade, de possível injustiça que a gente vivencie, e essas situações nos tiram da nossa zona de conforto, aí, neste exato momento, a gente percebe que não consegue ainda compreender a grandeza desse sentimento, né, o amor puro, e muito menos fazê-lo brotar de forma pura em nossa alma, apenas pelo nosso desejo. Vivemos ainda em um nível de evolução em que o amor puro, aquele sentimento ensinado e exemplificado por Jesus, ainda está muito distante de nós. Mas, ao mesmo tempo, a gente já tem a certeza de que esse sentimento existe e é sentido, vivido, exemplificado pelas almas puras, a exemplo de Jesus, como eu comentei, e que, através da nossa evolução contínua, possibilitada pela lei de progresso, um dia também nós o sentiremos e o vivenciaremos aqui na Terra. Por enquanto, nós temos entre a gente o rudimento desse sentimento puro. Temos também os ensinamentos teóricos que foram deixados pelos mensageiros de Deus, as grandes almas que passaram aqui pela Terra, os quais também sentiram, viveram e exemplificaram esse amor, só que nos limites de seus respectivos níveis de evolução, já que espírito puro foi só Jesus. Nós sabemos também, e já temos essa certeza, de que esses ensinamentos deixados por eles são o nosso norte, a nossa bússola, que nos guiam rumo à conquista da nossa paz e felicidade. Aquela paz que eu coloquei no cumprimento a vocês, né, no início da reunião, que junto com ela vem a felicidade, e que esses dois sentimentos, nós só vamos conseguir através do amor conquistado, através dos nossos desafios. Aqui na Terra, embora a gente ainda viva o rudimento desse amor puro, a gente tem que lembrar das mães. As mães, aqueles espíritos que aceitam vir para a vida terrena com a missão de serem co-criadores, de receber
em seus ventres, né, os filhos de Deus também, mas para ajudar no processo de evolução deles. Então, aqui na Terra, podemos dizer que as mães conseguem sentir e vivenciar esse amor da forma mais próxima do sentimento ensinado por Jesus. Porque elas conseguem renunciar tudo o que for necessário para suprir as necessidades de seus filhos. Elas conseguem esquecer de si mesmas. Então, elas conseguem chegar muito mais próximo desse amor ensinado por Jesus. Numa missão, numa lição do Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro, espírito, né, que ditou essa mensagem, ele nos ensina que o amor resume toda a doutrina de Jesus, visto que ele é o sentimento por excelência. E só ele possibilita a ligação fraternal e duradoura entre todos os seres. Olha só esse sentimento possibilita a ligação fraternal entre nós. E não é por um minuto, é de forma duradoura entre todos nós. Esse sentimento, o amor, ele substitui o valor excessivo da personalidade. Nós damos muito valor à personalidade. E esse valor excessivo é um reflexo daquilo que existe em nós, chamamos de orgulho, de egoísmo, e os seus filhos, que nos separa, ao invés de o que eu estava acabando de dizer, que esse sentimento substitui esse valor excessivo da personalidade pela união amorosa entre nós. Ele faz esse sentimento que as misérias sociais sejam eliminadas. Se a gente for estudar profundamente, a gente vai perceber que todas as misérias que existem aqui na Terra, na nossa sociedade, são reflexos ainda desses hábitos contrários à lei de Deus, que não deixam esse sentimento do amor aflorar. Feliz daquele que, dominando a si mesmo, ultrapassa a sua humanidade e ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Em sofrimento aqui, a gente lembra de todas as grandes almas que passaram pela humanidade. Jesus, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, que tem um filme agora recente no Netflix. Se a gente perceber, assistir, conhecer a vida dessas almas, a gente vai perceber que elas renunciaram a si mesmas em benefício daqueles que sofriam, ou seja, buscando diminuir o sofrimento daqueles a quem viviam ao seu redor. Feliz daquele que ama, pois dominou as misérias, não só sociais, mas as suas misérias da alma, esses hábitos infelizes, contrários à lei de Deus. Vive
esses que conseguiram esse domínio como que transportado dessa vida fora de si mesmos. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, Fenelon nos ensina que o amor é de essência divina, e a gente vai usar essa informação mais para frente, daqui a pouco. O amor é de essência divina, esse amor puro. E todos nós, do primeiro ao último, né, dos seus filhos, temos no fundo de nossa alma a centelha desse fogo sagrado. Todos nós temos. Que foi depositada por Deus naquele momento em que fomos criados. É a assinatura de Deus. Por mais que quisermos e façamos, nunca conseguiremos sufocar essa centelha de forma permanente. Vai chegar um momento que ela vai aflorar. É o tempo de todos nós. E ela se desenvolve, essa centelha desse sentimento, com a inteligência e a moralidade. E ainda que ela seja comprimida pelo orgulho e pelo egoísmo, que a gente comentou agora há pouco, ela irá tornar-se a fonte das nossas mais santas e doces virtudes que nós temos latentes em nossa alma. E essas virtudes vão gerar entre nós, nos nossos relacionamentos, as afeições sinceras e duráveis. E vão nos ajudar a transpor, a vencer todos os desafios aqui da Terra, né? Esses caminhos escarpados e áridos da existência humana. Já no livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec faz o seguinte registro, com base nos ensinamentos trazidos, né, pelos Espíritos. Amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível. Amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível. Quer dizer, respeitando o nosso nível de evolução, amar o próximo é fazer todo o bem que eu já conquistei, que eu já compreendi, que eu já consigo fazer. E que desejaríamos que os outros nos fizessem. Olha só que referência ele nos dá quando tenhamos alguma dúvida se estamos fazendo o melhor ou não. Basta nos colocarmos como referência, né? Se eu quisesse que alguém me faça tal coisa, então é sinal de que eu posso fazer para os outros, que eu estarei no caminho correto. E é importante lembrar, quando a gente fala de bem, é que o significado dele, os Espíritos nos ensinam que é tudo aquilo que está de acordo com as leis divinas. Tudo aquilo que nós aprendemos no Evangelho de Jesus e que nós também aprendemos com as leis morais lá do livro 3º do Livro dos Espíritos. Tudo que tiver de acordo com esses ensinamentos, nós podemos entender como bem. Então, só o amor nos possibilita compreender a situação do nosso próximo e a aceitá-lo
como ele realmente é. Eu não vou ficar fazendo cobrança, não vou ficar exigindo que ele seja melhor do que ele é, porque ele ainda está naquele nível de evolução. Com todas as suas diferenças, e se for preciso, perdoar as suas possíveis ofensas que ele possa nos causar. E como dizia o Cristo, 70 vezes, 7 vezes. Quantas vezes forem necessárias, sem nenhum sentimento contrário, sem nenhum sentimento de vingança. Então, quanto a amar o próximo, Fenelon nos ensina que para praticarmos essa lei de amor, tal como Deus nos ensina, é preciso que, passo a passo, cheguemos a amar todos os nossos irmãos indistintamente. Quando a gente fala todos os nossos irmãos, a gente fala todos os filhos em Deus, todos os seres do planeta, de todos os planetas, do universo material todo, inclusive da nossa pátria espiritual, os nossos irmãos que estão no mundo espiritual, aqueles que estão desencarnados. Essa é uma tarefa longa e difícil, mas ela será cumprida. Lembrem que eu disse lá no início? Nós não conseguiremos abafar esse sentimento permanentemente. Uma hora ele vai aflorar. Então, o limite da relação desse próximo, exatamente o que eu acabei de dizer, né? Não é só a nossa família, só a nossa nação, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco entre os seres que lá habitam é que harmoniza e dirige esses espíritos adiantados, porque são mundos superiores. E o nosso planeta, destinado a realizar em breve um sensível progresso nesse caminho, nos verá, em virtude da transformação social, porque passa, né, nós sabemos desse período de transição, a praticarmos essa lei sublime, reflexo da divindade. De novo aqui, ó, reflexo da divindade, a gente vai tocar nesse assunto daqui a pouco. Então, o amor deve ser o estudo prioritário e o foco principal de nossas vidas. Não é só a inteligência, tá bom? Não é só o conhecimento intelectual. O amor, acima de tudo, deve ser esse foco nosso. Pois sem ele, todo o resto será insuficiente para que tenhamos paz e sejamos felizes. Então não adianta só ir na escola, ter os diplomas para alcançarmos essa condição de paz e de felicidade. Nós precisamos do amor. Isso é uma certeza. E esse comentário nos lembra Paulo de Tarso, quando ele nos fala da necessidade do amor, mas na prática, quando ele fala da necessidade da caridade. Vocês lembram? Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine.
ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Então, caridade, segundo o apóstolo Paulo, sendo o próprio amor em ação. É interessante porque quando você fala de amor e entende que ele é um sentimento, que ele aflora em nossa alma, então quando você se deixa levar por uma ação material, por uma atitude, quando ele fala aqui, né, quando eu distribuo todos os meus bens, ou quando eu dou uma esmola, se não tiver esse sentimento ligado, que tem uma força enorme a nível espiritual, que nos transforma intimamente, se refletindo em nosso perispírito, o purificando, e aí sim a nossa atitude se refletindo nesse amor, é o que ele está dizendo. Mas se eu fiz simplesmente aquilo da boca para fora, se eu ensinei da boca para fora, se eu doei meus bens da boca para fora, me falta o principal. Amar vai além da justiça. Nós já pensamos nesse aspecto? A gente fala tanto de justiça. Amar vai além disso. Porque a justiça, ela consiste basicamente na gente respeitar os direitos do nosso próximo. E ele respeitar o meu. Se todos nós fizéssemos isso, já viveríamos numa paz e numa felicidade muito melhor do que a gente vive hoje. Mas o amor não é só isso. O amor ultrapassa os limites da justiça. Amar é renunciar a si mesmo, é renunciar aos seus próprios direitos em benefício daquele que sofre e necessita do nosso auxílio. Por isso que ainda estamos muito longe desse sentimento puro. Como a gente viu algumas vezes na lição, a fonte do amor puro é o próprio Deus, o próprio Criador. A inteligência maior causa de tudo que existe vem dele. Então o amor naturalmente vem de Deus. Nós encontramos no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, pelo médium Chico Xavier, que o amor flui de Deus como um sol igualmente intenso para todas as suas criaturas. A gente imagina Deus, esse sol, irradiando seus raios, o seu calor para todas as suas criaturas. Olha que figura de linguagem. O que isso faz? Desde o verme mais insignificante das criaturas até o anjo, todos nós recebemos igualmente esse amor. Todos nós.
independentemente da nossa posição na escala evolutiva. Nós somos banhados pelos raios do sol do amor, permanentemente. O mesmo sol banha todos os seus filhos, os filhos de Deus. Esse sol brilha igualmente para todos. Deus nos ama e nos cuida igualmente. A seiva, um exemplo, que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Dá para a gente imaginar na força desse pensamento, dessa ideia, dessa compreensão, nos momentos em que nós estivermos durante as provações aqui no planeta, a calma, a resignação que esse pensamento vai nos proporcionar diante das situações de prova. E a gente lembra daqueles cristãos que, não negando a sua fé, se entregavam aos circos lá em Roma para os prazeres do Império Romano e eram dilacerados pelos leões. Só o amor pode proporcionar essa calma, essa certeza para uma pessoa conseguir renunciar a si mesma em prol de algo maior. Então nós somos amados, sempre fomos amados, sempre seremos amados e sempre da mesma forma. Não esqueçamos nunca disso. Porém, cada criatura capta ou absorve os raios desse sol do amor na medida da sua evolução. Ou seja, os anjos absorvem muito mais que os vermes, embora todos recebam da mesma forma os raios desse sol. De acordo com a minha evolução, eu consigo captar e absorver melhor esse amor. Então, mesmo em nosso nível de evolução, podemos aumentar a capacidade de absorção. Como? Dentro do nosso nível de evolução. Aumentando o nosso tempo conectados com Deus. Como que a gente faz isso? Através da oração, do pensar, sentir e fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance, de buscarmos constantemente o cumprimento dos nossos deveres, de sempre sermos úteis, onde quer que estejamos. Então isso vai possibilitar uma conexão permanente nesse Wi-Fi divino que nós estamos mergulhados, a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco. A gente consegue se conectar por muito mais tempo e a gente consegue então captar e absorver melhor esse amor. Agora, para a gente aumentar o limite da nossa capacidade, como o próprio conceito nos diz, capacidade de absorção, nós precisamos evoluir. Aí sim, intelectualmente e moralmente. Precisamos trabalhar pela nossa evolução, para que então esse amor flua cada vez mais através de nós. Então, esses seres, esses anjos que amam, que despertaram em si mesmos aquela centelha que se transformou em virtudes e o conjunto delas nós chamamos de amor, no sentimento e depois
caridade. Então, quanto mais a gente evolui, mais a gente capta isso e flui para os nossos irmãos, que é o nosso próximo. Então, esse amor de essência divina, de origem divina, nós servimos como pontes conectados com ele e amamos a humanidade inteira. É o nosso objetivo maior. Então, Deus aguarda silencioso essa nossa evolução e respeita todas as nossas decisões. Só que se a gente às vezes ficar patinando um pouco, demorar muito, às vezes algumas coisas ele providencia para que a nossa evolução aconteça de forma um pouquinho mais rápida. Aí falando do Wi-Fi divino, vamos lembrar aqui do fluido cósmico universal, que a gente aprende com a doutrina espírita. Esse fluido que preenche todos os espaços do universo, não só material, do universo espiritual, que, por sinal, é a base do universo espiritual, é esse fluido. Onde todos nós, todos os filhos de Deus estamos mergulhados. Onde esse fluido, preenchendo todos esses espaços, onde todos nós estamos mergulhados, não existe um espírito, um filho de Deus fora desse fluido. Ele está encharcado do amor divino. Ele é o próprio hálito divino, ou seja, de acordo com essa compreensão, todos nós somos permanentemente amados e cuidados. Agora não é só uma crença mística, já é uma realidade científica que a doutrina espírita nos traz. Que um dia, então, nós aqui, seres do planeta Terra, vamos descobrir que os elementos básicos da matéria não são aqueles que ainda conhecemos. Eles se subdividem cada vez mais e um dia nós vamos chegar que a fonte, a origem da matéria grosseira que nós utilizamos hoje é o fluido cósmico universal, que também tem as suas subdivisões. Esse amor de Deus por nós, olha que interessante, não é por merecimento. Ele é gratuito. Deus nos ama e esse amor simplesmente flui na criação infinita, nesse fluido cósmico universal que todos nós recebemos da mesma forma. Deus nos ama igualmente, permanentemente, da mesma forma, e ele é gratuito. Esse amor é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos nós e que a ninguém violenta, embora, em razão desse mesmo amor infinito que nos ama, as suas leis determinam que estejamos sempre sobre a lei da responsabilidade. A lei de causa e efeito, que se manifesta em cada consciência, de acordo com as nossas próprias obras. Então, de acordo com
da capacidade que eu tenho de captar e absorver o amor de Deus e de fluir esse amor no meio em que eu vivo, em benefício de todos os meus irmãos, nós temos essa lei de responsabilidade que rege a nossa conduta. Amando-nos, permite o Senhor que nós percorramos sem prazo, o caminho de ascensão para Ele. Não é um prazo fixo para todo mundo. E assim Ele concede-nos, quando impensadamente nos consagremos ao mal, a própria eternidade, a imortalidade da alma, para nos reconciliarmos com o bem, para retornarmos ao caminho do bem, do correto, do amor. E isso é a sua regra imutável. Como ainda não somos puros, não temos, como a gente percebeu, essa capacidade de absorver e fluir esse amor de forma pura. Mas estamos a caminho. Eis porque Jesus, o modelo divino, o Espírito puro, que passou aqui pela face da terra, enviado por Deus, Jesus nos clareou a senda com seus ensinamentos em cada passo do seu ministério. O que ele fez? Ele tomou esse amor puro ao Pai por inspiração de toda a sua vida. Ele amou sem a preocupação de ser amado. Não é o que uma mãe faz, eu lembro muito daquela passagem do Rossandro, né, que ele fala daquele atrito que ele teve com a mãe, e a mãe respondeu para ele assim: eu não preciso do teu amor, né? A mãe falando para o filho, não preciso do teu amor para te amar. Eu te amo apenas. Um dia você vai entender, vai compreender, aí sim você vai me amar. Mas, enquanto isso, eu não preciso do teu amor. Então, Jesus, ele amou sem a preocupação de ser amado e auxiliou sem qualquer ideia de recompensa. Ele desceu à terra por amor. É o governador do planeta. Saiu daquele ambiente espiritual que ele vivia, de espírito puro, e veio à terra, ao nosso vale de lágrimas, nos deixar uma missão, nos ensinar o caminho, nos falar do amor, desse sentimento. Então ele desceu por amor. Ele humilhou-se por amor. Ajudou e sofreu por amor. E para que a vida e o pensamento de todos nós passassem a retratar as suas pegadas, pegadas de luz, ele nos legou, em nome de Deus, uma fórmula inesquecível. Que eu tenho certeza que a partir de hoje, a hora que a gente ouvir essa frase, a qualquer momento, em qualquer lugar, a gente vai olhar para ela com outros olhos, com outros sentimentos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros,
como eu vos amei. Então aqui, por enquanto, eu termino a minha exposição. E queria conversar um pouco com vocês sobre esse tema. Eu espero que a gente converse a vida toda. Mas hoje nós temos aí alguns minutos, 14 minutos para a gente conversar um pouco. Então, a Adriana fez um comentário no chat. E quando não faço o mal aos meus ofensores, mas também não faço o bem, ignoro, é um passo para a evolução, quem sabe daqui milhares de anos? Realmente, Adriana, não fazer o mal já é um sinal de progresso. Mas ainda não é tudo. Porque o Espiritismo nos ensina que todo o mal que vier como consequência do bem que eu deixei de fazer é responsabilidade minha. Então, como nós vimos durante o estudo, é preciso, a partir do momento que você começa a compreender todo esse mecanismo criado por Deus, a se conscientizar disso, é importante que nós nos esforcemos para fazer todo o bem que está ao nosso alcance. Porque ele vai ser a régua da lei de Deus para a lei de causa e efeito. Porque até o momento em que nós não conhecemos tal ensinamento, né, o ignoramos por falta de conhecimento, a lei não tem como nos cobrar. E como serei cobrado de uma coisa que eu não sei? Mas a partir do momento que eu passo a ter consciência, que eu começo a compreender, é importante que eu me esforce para fazer todo o bem. Aí sim, né? Quem sabe daqui milhares de anos? Bom, a gente sabe que a evolução não é tão rápida, principalmente a evolução moral, né? Porque a intelectual a gente vê que está de vento em popa. Mas a gente ainda vai precisar de séculos e até milhares de anos, sim, para chegar nessa condição de espírito puro. Respondi tua pergunta, Adriana? É isso? Enquanto isso, eu já abro também para todos que quiserem fazer algum comentário. Pode fazer, pode abrir o microfone, tá? Ok, Adriana. Cleomara levantou a mão, por favor, Cleomara. Adriano, quando você comentou lá que assistiu o filme da Irmã Dulce, eu também fui procurar no Netflix, né? É, E aí, a gente sabe que são seres aí que vieram com uma missão. E para ela, assim, que me passou, ela não tinha outra razão de ser. Ela não tinha, ela só tinha o foco ali na caridade, pura e simples. Ela veio com essa missão. Mas nós não viemos assim com uma missão tão grandiosa como a dela. E aí eu te pergunto assim, ó, sabe que a mãe dela foi, desde o início, incentivava ela, quando ela levava a fazer caridade. Então, você acha que, no caso aí, a mãe, os pais, não teriam um importante papel na formação dos seus filhos em relação a essa caridade que, que o próximo ou que nós vamos fazer? A influência sim, dos pais aí nesse caso. sim, sim, sim. Com certeza, se a gente lembrar de Maria, né, mãe de Jesus, dependendo do planejamento que fazemos, os pais podem auxiliar ou ser um desafio também para esse espírito evoluído que veio, né?
E seria mais um desafio para ele vencer, dependendo da evolução, do nível de evolução dos pais. Mas aqueles pais que têm condição, né, como a gente percebeu, você falou da mãe de... Não só a mãe, mas acho que o pai dela também, o pai dela esteve presente em todos os movimentos que ela fazia ali em prol dos necessitados. Ela tinha um apoio da família muito grande. Isso, com certeza, influencia. E vamos refletir até um pouquinho mais, né? Vamos supor, quando é um espírito evoluído, que veio com uma missão e que ele tem condições, né? Ninguém vem com uma missão se não tem condição de cumpri-la. A missão dos pais se torna mais fácil, porque o espírito consegue fazer coisas que os pais às vezes não conseguem. E aí os pais, compreendendo um pouco melhor isso, acabam estimulando mais ainda, porque às vezes os pais gostariam de fazer aquilo, mas não conseguem ainda, né? Agora, como você falou, dentro do nosso escopo aqui de estudo, quando são filhos que precisam de mais orientação, aí principalmente nessa situação, a influência dos pais nesse sentido é importantíssima. Quer dizer, aí passa a ser uma missão importantíssima, né, dos pais de... Olha que interessante, da gente conseguir, então, de acordo com o nosso nível de evolução, captar esse amor que é gratuito, né, de Deus para todos nós, captar, absorver, e na medida da minha compreensão, da minha evolução, distribuir esse amor, fazer com que ele flua através de nós para aqueles que estão ao nosso redor e que precisam da nossa ajuda. Então, ao mesmo tempo que aqueles que conseguem fazer se fortalecem para isso, ao mesmo tempo aqueles, nós que não conseguimos fazer, também, como a Adriana respondeu agora no chat, falou, eu me sinto mais aliviada, quer dizer, tem certas coisas que a gente ainda não consegue fazer. Eu não vou ficar comparando a minha vida com a vida de Irmã Dulce, com Madre Teresa de Calcutá, e vou ficar me atormentando o resto da vida porque eu não consigo fazer o que eles fazem. Não. O conhecimento, então, nesse caso, liberta porque me permite me situar numa condição evolutiva, que eu ainda não consigo realizar determinadas obras, mas o que eu tenho certo para comigo é que eu preciso fazer tudo aquilo que está no meu limite, praticar todo o bem que eu já consigo compreender. Aí sim eu vou ficar com a minha consciência tranquila, com o meu dever cumprido e com a minha paz e a minha felicidade relativas dentro de mim. A Adriana está dizendo aqui que o problema é o conhecimento que pesa. Vamos dizer que o conhecimento, de acordo com a lei de Deus, realmente é a referência para a responsabilidade, né? Quanto mais eu adquiro conhecimentos, a gente já viu isso no Livro dos Espíritos, mais eu vou tendo liberdade para fazer as coisas. Então, a inteligência, o conhecimento não vai nos dando, vai aumentando a nossa capacidade de liberdade, mas ao mesmo tempo aumenta a responsabilidade. Eu não usaria o termo problema, mas uma referência que a gente tem que observar no momento em que a gente está agindo. A Bárbara levantou a mão, por favor, Bárbara. Eu acho que a dificuldade que a gente tem ainda é que a gente ainda nem aprendeu a se amar. Porque para amar o próximo, amar o próximo com a si mesmo, é isso também, né? A gente se aceitar, como aceitar que a gente ainda não está pronto para fazer certas coisas, como você mesmo falou. E se aceitar que cada um tem o seu tempo, para aceitar o outro também. A gente exige do outro coisas, às vezes, que nem a gente tá pronto ainda. Né? Então, essa é acho que é a dificuldade. Né? A gente
ainda não aprendeu nem a amar a nós mesmos. Então é difícil. Sim, Bárbara, tem toda a razão. E aí a gente lembra do mandamento maior, né, ensinado por Jesus, e que o sentimento do amor está ali, né, permeando todo esse mandamento, que na verdade são dois, né, que ele fala que o primeiro, é o maior mandamento, é que amar a Deus acima de tudo, né? E o segundo, que é tão importante quanto o primeiro, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então é o que você disse. Então, a nossa luta maior, nosso desafio maior nessa vida é a gente então termos essa compreensão de que para que eu consiga melhor amar o meu próximo, eu preciso me conhecer, eu preciso saber aqui dentro o que eu tenho já de conquistas, o que eu tenho ainda de vícios, né, que são os hábitos contrários às leis de Deus, aí eu me aceitar com esses vícios, não ser conivente, mas aceitar que eu ainda sou assim, não ficar me punindo, né, ficar reclamando a vida toda, e aí fazer aquilo que o verdadeiro espírita deve fazer, domar as suas más inclinações, dominar-se esses seus vícios e transformá-los em virtudes. Então aí a gente, nesse movimento de nos conhecermos e de nos dominarmos, a gente vai tendo uma melhor compreensão de que o outro também está nesse mesmo processo, e se eu me aceito e eu desejo que o outro também me aceite assim, porque é aquele ensinamento, né? Então aí eu passo a aceitá-lo melhor, com as suas diferenças, com as suas limitações, com a sua individualidade não excessiva, né, de personalidade. E aí eu consigo fazer esse movimento, fica menos pesado, fica mais leve. E eu tendo, então, com todo esse movimento, é isso que a doutrina espírita é tão rica de ensinamentos, de que a hora que você está nesse movimento, que você se enxerga nesse esforço contínuo, você já está mais conectado com o amor, porque você muda a tua disposição íntima, né? O que você sente, o que você pensa. Então você reflete isso no seu perispírito, né? Fazendo com que ele seja constituído de moléculas cada vez mais puras. Ao mesmo tempo, eu elevo o meu padrão vibratório, me conecto com o meu anjo protetor e com os espíritos superiores. E aí eu estou, então, aumentando essa minha, dentro de certos limites, essa minha capacidade de absorver e captar esse amor, e aí eu vou conseguir fluir esse amor de uma forma mais natural. Bom, eu quero agradecer a todos pela presença, pelo estudo que fizemos. Já são 10 horas e 59 minutos. E quero convidá-los, então, para a nossa prece de encerramento. Lembrando que hoje à noite nós temos também estudo a partir das 7 horas. Deixar um outro recadinho rápido. Nós temos uma pesquisa sobre o retorno das atividades da mocidade, a princípio de forma virtual, por causa da pandemia. Então, todos nós que temos jovens em casa de 15 a 29 anos, por favor, repassem o link dessa pesquisa para eles, para que eles pelo menos respondam e nos ajudem a construir uma mocidade que atenda melhor às necessidades dos jovens, os anseios deles, e que os envolvidos consigam ser peças importantes na vida deles.
com a ajuda do Evangelho do Cristo e da doutrina espírita, tá bom?